Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Tô muito feliz de ter aqui mais uma oportunidade de vir falar com vocês sobre a palavra de Deus, né? Sejam bem-vindos à nossa aula, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical aqui dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu sou a Letícia e aí dando um contexto, né, localizando onde a gente está, sobre o que são os nossos estudos atuais. Queria lembrar você de que a gente começou há 2 semanas atrás uma nova revista, então um novo assunto, né? A gente está aí seguindo uma coleção de revistas que estudam a história da redenção, que é a história que a Bíblia conta, né? A história da nossa redenção, da nossa salvação. É um plano de Deus, né, que foi ali concretizado com Jesus Cristo e é a história da Bíblia, né? Toda a Bíblia aponta para isso. Então a gente estava estudando várias partes da Bíblia, estávamos antes no Antigo Testamento, ali pelos últimos meses, e com essa nova revista que a gente começou agora, a gente começou a estudar livros do Novo Testamento. E nessa revista atual, os evangelhos e o livro de Atos. Então a gente vai estar olhando aí para os acontecimentos, para os significados desses acontecimentos que estão aí nesses livros da Bíblia. Eu convido você até a começar a ler, se você ainda não leu todos os evangelhos assim de uma vez, ou se você já leu e quiser relembrar, é sempre bom ler a Bíblia. A gente sempre vai aprender coisas novas. Então, a gente vai estudar agora nessa revista os Evangelhos. E hoje, então, o nosso assunto é o Reino de Deus. É a chegada, a vinda do Reino de Deus. O que isso tem a ver com o Evangelho? O que Jesus fala sobre? Jesus vai falar sobre isso, João Batista também, né, antes de Jesus. E o que os profetas também falaram sobre isso antes de Jesus, porque esse é um assunto que já estava sendo anunciado há muito tempo. E, enfim, sobre o Reino de Deus, sobre qual deve ser o seu lugar, o papel dele nas nossas vidas, né? Qual é a nossa resposta a esse reino, e quais as esferas ali de relacionamento que são restauradas nele, porque é um reino aí de restauração. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos no decorrer da nossa aula, mas antes eu queria convidar você a orar comigo, antes da gente começar. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, refletindo sobre a Tua Palavra. Eu peço para que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo aqui a essa aula gravada. Peço para que o Senhor abençoe os adolescentes da nossa igreja e abençoe todos nós, Pai. Cuida agora nesse momento dos nossos estudos, abençoe essa aula, envie o Teu Espírito Santo para nos guiar pela leitura, pela reflexão na Tua Palavra. Peço para que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine no dia de hoje e nos ajude a compreender mais sobre quem Tu és, sobre os Teus planos, sobre o nosso lugar, sobre qual deve ser a nossa resposta diante da Tua grandeza, diante do Teu plano de salvação, diante do Teu reino, Pai. Eu peço para que o Senhor aumente a nossa compreensão sobre todos esses assuntos hoje, Pai, na nossa aula. Em nome de Jesus, amém. Começando então a nossa aula, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, que pode ser de papel como a minha, ou aplicativo, virtual, online, qualquer uma. Mas abre aí no Evangelho de Marcos e acompanha comigo a leitura que eu vou fazer do capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu falei que a gente ia falar sobre reino de Deus, sobre Evangelho, sobre tudo isso, mas antes da gente pensar sobre esse texto aqui, é importante a gente se lembrar do que foi contado antes, né? Dos relatos aí iniciais dos evangelhos. Tá aqui em Marcos, né? A gente falou um pouco sobre João Batista nas aulas anteriores, mas cabe relembrar, né? João Batista veio aí preparar o caminho para Jesus, né? E ele vai para o deserto pregar o arrependimento, pregar a vinda de alguém que chegaria após ele, que seria muito maior do que ele, né? Esse alguém é Jesus. E, enfim, o João Batista batizava, né, as pessoas ali no deserto e vai batizar, inclusive, Jesus. Aqui em Marcos, isso é contado nos outros evangelhos também, mas aqui em Marcos,
tem todas... começa assim no capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 8, vai falando um pouco sobre a pregação do João Batista, e depois os versículos 9, 10 e 11 contam o batismo de Jesus, né? Ele vai ser batizado pelo João, e aí o Espírito Santo desce em forma de uma pomba, né? E Deus anuncia o seu amor, anuncia que Jesus é seu Filho amado, em quem ele tem muito prazer. Enfim, esse é o batismo de Jesus. E aí a gente sabe que depois do batismo, do seu batismo, que foi esse ato público aí, muito, muito importante, que também já foi falado nas aulas anteriores, recomendo que você dê uma passadinha lá. Mas enfim, depois do seu batismo, a gente sabe que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, onde ele vai ser tentado por Satanás por 40 dias, né? Enfim, e depois dessa tentação é que ele vai começar o seu ministério, vai começar as suas pregações e tudo, né? Tudo que ele vai fazer. Mas ele só começa a pregar na Galileia depois que o João Batista vai ser preso. E aí Jesus começa a pregar o Evangelho de Deus, né? Conta aqui no versículo 14, que foi o que a gente leu. E aí, que evangelho é esse, né, gente? O que é evangelho? Essa palavra, que vem do grego, quer dizer boa nova, boa notícia. Ela era muito usada nessa época pelo Império, né, para dar uma notícia em tom positivo, nascimento de algum rei, declaração de maioridade, ascensão ao trono, enfim, alguma coisa do governo, várias notícias assim, em tom positivo do Império, do governo, que percorriam as províncias dominadas pelo Império Romano. Só que, enfim, nem sempre isso era o que ia causar grande alegria às pessoas, diferentemente desse evangelho aqui, né? A boa nova anunciada por Jesus, que ela tá totalmente dentro do contexto do judaísmo, né? Porque fala que ele vai pregar o evangelho de Deus e ele começa falando que o reino de Deus está próximo. E esse reino de Deus, que é o assunto da nossa aula de hoje, esse reino de Deus é um conceito muito antigo, né? Ele tem um conceito redentivo que fala sobre a redenção, sobre o cuidado de Deus, né, com o seu povo, mas principalmente é um contexto futuro, porque é algo que está totalmente ligado às promessas de Deus, de um futuro de paz, né, de um futuro de prosperidade trazido pelo Messias. E aí, nesse sentido, né, de ser um reino futuro, um reino que foi muito anunciado pelos profetas bem antes de Jesus, Amós, profetas como Amós e Isaías já tinham falado de uma revolução física e espiritual, né? O Isaías chegou a anunciar uma revolução completa, um novo céu e uma nova terra, tudo isso, né? Promessas ali de Deus sobre tempos de paz, um futuro de prosperidade, sobre um reino de Deus, né? E isso são coisas que estão no Antigo Testamento. Só que o que aconteceu, né, foi que aos poucos o aspecto físico foi sendo mais destacado do que o aspecto espiritual, né? Havia essa promessa de que haveria um novo tempo, um novo céu, uma nova terra, uma revolução completa, em que o povo de Deus viveria tempos melhores, e aí isso foi sendo destacado, né, o aspecto físico. Então, quando Jesus chegou e começou a falar sobre reino de Deus aqui, né, quando ele começa a pregar o evangelho, a sua boa notícia de salvação, e ele começa a falar do reino de Deus, as pessoas, os discípulos, as pessoas pensavam numa coisa assim meio política, social, num reino mesmo político, num reinado ali terreno, né? Porque acabou que, com o tempo, entre os judeus, isso foi o que foi sendo mais destacado a partir do que os profetas falavam anteriormente sobre isso. E aí Jesus deixa bem claro que, na verdade, não, naquele momento, não se tratava disso, né? Não se tratava de um reino físico, político ou econômico. E aí eu quero convidar você a abrir comigo agora a sua Bíblia lá em João. Olha o que outra coisa que Jesus vai falar sobre o seu reino, tá lá em João 18. Vamos ler o versículo 36, João 18, 36. Ó, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus está fazendo aqui, né? Ele está justamente combatendo essa ideia de que o reino que ele estava falando, que chegou, que estava próximo, e as pessoas tinham que se preparar para esse reino, o reino dele, ele não estava falando de um reino daqui, deste mundo, né? Um reino físico, político. Jesus aponta aqui para o caráter espiritual do seu reino, né? Que é um reino real, que é um reino que já está em expansão, em desenvolvimento nos dias de hoje, né? Desde a vinda de Jesus, só que só será totalmente consumado, né? Muitos aspectos aí ainda vão ser concretizados com a sua volta, com o retorno, né? Com a segunda vinda de Jesus no futuro. E aí, Jesus começa a anunciar o reino de Deus e espera-se uma resposta daqueles a quem o reino é anunciado, nós inclusive. Qual tem que ser a nossa resposta? Como nós devemos responder à chegada desse reino? A primeira coisa que Jesus vai falar, né, a gente está lá voltando para Marcos, né, aquele texto que a gente leu, o primeiro texto que a gente leu, assim que Jesus começa a pregar e ele vai falar que o reino de Deus está próximo, a primeira coisa que ele fala a partir disso é: arrependei-vos e crede no Evangelho, que são, então, as duas coisas necessárias para a nossa aceitação desse reino, um reino espiritual, um reino que já está sendo desenvolvido, que já está atuando nesse mundo hoje. Então, qual deve ser a resposta daqueles a quem o reino é anunciado? Arrependimento e fé no Evangelho, né? E a partir daí, né, a partir da pregação, se traçam dois caminhos possíveis, né? Duas formas de se manifestar que esse reino tem. Uma de salvação, que requer essas duas posturas, né? Essas duas respostas de arrependimento e fé, ou a condenação, que é certamente quando não há arrependimento e nem fé. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula sobre o João Batista, porque o João Batista também falou sobre isso, né? O arrependimento envolve o reconhecimento das nossas falhas, o reconhecimento do nosso pecado, né? A confissão e o abandono do erro, o abandono daquilo de errado que a gente estava fazendo. Isso é muito importante, porque o reino requer novidade de vida. E além dessas respostas positivas que levam para a salvação, né, que são o arrependimento ou a transformação, a mudança, e a fé, né, a gente precisa aceitar o reino de Deus pela fé, a gente precisa crer no Evangelho, crer nessa boa nova, nessa boa notícia, que é a notícia de salvação. Olha só, a gente precisa se arrepender e crer. Mas uma coisa muito importante também, que é algo que Jesus vai falar sobre o reino de Deus em outro momento, é a questão da prioridade. E aí, abre aí agora a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 33, que é um versículo bem conhecido. É possível que você já tenha ouvido ele em outros momentos. E ele é muito importante, tem tudo a ver com o nosso assunto atual. Olha só. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as suas prioridades, né? Quais são todas as outras coisas? Quais são todas as outras coisas da sua vida além de Deus, além do relacionamento com Jesus, né? A gente tem muitas preocupações nessa vida, né? Mesmo nós que somos jovens, que somos ainda adolescentes, temos muitas preocupações, né? Eu, por exemplo, eu tenho prioridades, né? Prioridades são aquelas coisas que ocupam o meu tempo, que ocupam o meu pensamento, os meus sonhos, as minhas preocupações. O que mais ocupa o meu tempo, né? Eu estudo, né? Minha faculdade é muito importante para mim, as matérias que eu tô fazendo, a iniciação científica que eu vou começar, os meus sonhos em relação ao meu futuro, e o meu trabalho também é algo que ocupa muito meu tempo, que ocupa muito os meus sonhos, a minha dedicação, o meu esforço, né? São algumas das minhas prioridades, né? A minha família, os meus hobbies, enfim.
Você pode ter, você certamente também tem algo semelhante, né? Você pode estar ainda estudando na escola, que é algo que demanda bastante do nosso tempo e da nossa dedicação, né? Ou você pode também ter o seu trabalho, ou ter os dois, ou você também está na faculdade. Mas enfim, você vai concordar comigo que nesse mundo, nessa vida, a gente tem várias preocupações, que a gente tem várias prioridades, né? Muitas coisas que são importantes, só que o perigo é quando essas coisas tomam o lugar de Deus, né? Quando todas as outras coisas, né, que nos preocupam, que nos interessam, vêm em primeiro lugar, e aí Deus fica lá no finzinho. Por exemplo, eu tenho tantas coisas para fazer, não tenho tempo de orar, de falar com Deus, de ler a Bíblia, e fica lá pro que menos importa do meu dia, né? O meu tempo que eu dedico para todas essas outras coisas, eu não dedico para ter momentos com Deus, né, de relacionamento, né, nutrindo o meu relacionamento com o Senhor. Isso é um problema. Eu tô falando que isso acontece comigo, mas isso é um problema que pode acontecer, né? E o que Jesus nos aconselha a fazer? Jesus nos aconselha a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a nossa prioridade máxima tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. E não todas as outras coisas. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas naturalmente, da forma que tem que ser, quando a gente colocar Deus em primeiro lugar, o seu reino, esse reino do qual a gente está falando, né, que requer mudança, que é um reino espiritual que veio com Jesus e vai ser concretizado na sua volta. Esse reino tem que ocupar o primeiro lugar da nossa vida, da minha vida. Antes de eu pensar na minha faculdade e no que quer que seja, eu tenho que pensar em Deus. Esse é um exemplo, né? Tô dando um exemplo da minha vida pessoal, mas você certamente tem os seus. Então, por exemplo, né? Como que eu posso priorizar o reino de Deus? Eu dei um exemplo negativo, né? Tenho muitas coisas, muitas preocupações, não tenho tempo para Deus, né? Arranja tempo para Deus. Coloca Deus em primeiro lugar, né? Ler a Bíblia, conhecer mais sobre o reino de Deus, sobre Jesus e se relacionar com Deus por meio da oração, enfim. São coisas que têm que ser prioridade na nossa vida, né? Antes das outras coisas. Quando Jesus fala isso, né, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele está se referindo aí especificamente as preocupações que a gente tem, né, com a comida, com a bebida, com a vestimenta, ou seja, as preocupações que a gente tem em relação ao medo de não conseguir suprimento para todas as nossas necessidades. E o que Jesus vai falar aqui é que a gente não tem que se preocupar com isso, né? E, enfim, se Deus veste os lírios do campo de forma tão linda, imagina como Ele não vai nos vestir. Os passarinhos sempre têm o que comer, então imagina nós que somos muito mais valiosos, né? Jesus vai falar sobre isso, é uma passagem bem conhecida, e aí ele conta, né, que Deus sabe de tudo que a gente precisa. Então, o nosso foco, o que a gente tem que fazer? Buscar Deus, buscar o Senhor, Ele vai suprir as nossas necessidades, e aí isso se aplica, então eu mencionei aqui várias coisas, né? Isso se aplica a várias áreas da nossa vida, né? Qualquer coisa, né, que ocupe a nossa mente, o nosso tempo, a gente tem que entender que as nossas preocupações, os nossos sonhos, as nossas coisas, as coisas que são nossas prioridades, a gente tem que entender que tudo isso está submetido a Deus, sabe? Que quem é soberano sobre tudo, sabe das nossas necessidades, dos nossos sonhos, tem planos para nós, é Deus. Então, a nossa parte não é ficar se preocupando e pensando com medo do futuro, porque o futuro pertence a Deus. E no presente, o que cabe a nós é nos dedicar ao Senhor e não às outras coisas, a qualquer outra coisa. Lógico que a gente vai trabalhar, lógico que a gente vai estudar, a gente vai sendo guiado por Deus, mas a questão da prioridade é essa, é que antes de todas essas coisas, no nosso coração, tem que estar o Senhor.
tá? E o cristão, por exemplo, tem que olhar para os passarinhos e para as plantas e ver que Deus cuida dessas coisas e cuida de nós, sabe? A realidade do reino futuro, do reino presente, tem que estar sempre na nossa vida. A gente tem que sempre ter consciência disso, mesmo quando a gente está cumprindo com as nossas outras tarefas. A presença de Deus, o nosso papel, né, diante desse reino tem que estar sempre fresco na nossa mente. Por fim, gente, uma última coisa que é muito importante entender para compreender melhor a natureza desse reino que Jesus vem anunciar é que ele é, de certa forma, a restauração do reino original criado por Deus, né? A gente sabe que o Senhor criou todas as coisas e colocou ali o homem e a mulher responsáveis pela criação, né? Colocou eles como vice-gerentes que deviam cuidar do reino sob a instrução de Deus. E aí dentro disso, eles tinham que, Adão e Eva, né, o primeiro homem e a primeira mulher, deviam desenvolver todo o seu potencial em 3 esferas de relacionamento em que Deus os colocou, né, que são o mandato espiritual, social e cultural. E, por exemplo, né, em primeiro lugar, o homem tinha que manter um relacionamento íntimo com Deus, que foi quem o criou, a sua imagem e semelhança. Isso, por exemplo, né, o relacionamento com Deus é o que a gente pode chamar do mandato espiritual. Em segundo lugar, o relacionamento entre os integrantes da família também era muito importante, né? O relacionamento social ou mandato social, que fala do nosso relacionamento uns com os outros, com os nossos semelhantes, né? Então tem o relacionamento com Deus, espiritual, relacionamento com o próximo, né, o mandato social, e a terceira esfera de relacionamento era aquilo que envolvia todo o trabalho do ser humano, né, que no contexto do Adão e Eva era cultivar a criação, né, e ainda é, enfim. E esse é o mandato cultural. Então, essas 3 esferas de relacionamento no plano original de Deus sofrem com todas as consequências do pecado. Com a queda, todas as esferas do relacionamento foram afetadas. E após comer do fruto, Adão e a Eva, por exemplo, fugiram da presença de Deus. Isso demonstra que o mandato espiritual já estava sendo quebrado. Adão acusa a Eva. E o mandato social, né, o relacionamento ali entre os dois, também afetado. E o mandato cultural também foi desestruturado ali a partir da maldição divina, que fala sobre o trabalho, né, sobre a dificuldade do homem ali na terra, do homem e da mulher, enfim. O reino, então, que Jesus vem anunciar é a restauração do que foi quebrado, a restauração do que foi quebrado com a queda, do que foi afetado e do que deu errado, né? Então, o nosso relacionamento com Deus começa a ser restaurado a partir de Jesus. Os nossos laços familiares e sociais também, né, começam a ser abençoados a partir da nossa aceitação do reino, né, do nosso arrependimento e fé no Evangelho, né? A partir disso, os nossos laços familiares também começam a ser abençoados e o nosso trabalho também ganha outra perspectiva dentro do reino de Deus. Concluindo, então, a nossa aula, o que a gente pode tirar de tudo isso, né? Deus enviou Jesus para inaugurar o seu reino, né? Jesus já começa a sua pregação anunciando esse reino, anunciando o Evangelho, que é a boa notícia, que é o reino de Deus. E esse reino é um reino redentivo, é um reino futuro, ou seja, um reino de restauração, né, das coisas segundo o plano, a criação de Deus, o plano original de Deus. E ele é futuro porque ele foi anunciado por muitos profetas antes da vinda de Jesus, da chegada desse reino, e ele está, ao mesmo tempo que ele está em expansão hoje, desde Jesus, ele também vai ser totalmente concretizado com a sua volta. Então é um reino futuro, é um reino redentivo. Quando a gente aguarda essa restauração plena, a gente não fica parado, né, esperando. A gente tem que viver como súditos fiéis e cumprir a nossa missão de proclamá-lo, porque como igreja do Senhor, nós somos agentes de proclamação e de transformação por meio do seu Evangelho.
a partir do momento que nós ouvimos a voz de Jesus, a pregação de Jesus e nos convertemos, né, nos arrependemos e cremos no Evangelho, a gente já faz parte dele e o nosso papel é priorizá-lo e proclamá-lo. É isso, é isso. Enfim, essa é a nossa aula de hoje, gente. Vamos orar para terminar. Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa aula. Eu agradeço pelo teu reino, Pai, que veio com Jesus e do qual já podemos fazer parte, Pai. Eu agradeço porque o Senhor nos chamou e nos transformou e eu agradeço porque agora nós podemos ser agentes de proclamação e de transformação a partir do teu evangelho. Eu peço para que o Senhor abençoe essa palavra, abençoe essa mensagem e leve ela aos corações das pessoas que estão assistindo, abençoe a nossa igreja, Pai. Eu peço para que o Senhor use-nos como instrumentos teus de transformação e de proclamação, anúncio do teu evangelho, do teu reino, do qual já fazemos parte e o qual já está em desenvolvimento hoje, Pai, enquanto aguardamos a volta de Jesus e a sua consumação. Eu agradeço muito por tudo isso, eu agradeço pela tua palavra que é tão rica e viva e repleta de ensinamentos para nós. Eu peço para que o Senhor nos ajude a priorizar o nosso relacionamento contigo, a priorizar o teu reino, a busca pelo teu reino, antes de todas as outras coisas da nossa vida, Deus. Que o Senhor venha sempre em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia a dia, de verdade, Senhor. Enfim, essa é a minha oração no dia de hoje, finalizando a nossa aula. Muito grata por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, gente. Até a próxima.